O experimento propõe uma aproximação didática do funcionamento de um acelerador de partículas circular, porém com a interação de um campo magnético para a aceleração de uma esfera de aço, fazendo o papel de uma grande partícula dentro de um tubo plástico transparente flexível fechado na forma de um círculo. No funcionamento desta analogia, são abrangidos conceitos básicos de energia, eletricidade, eletromagnetismo e movimento circular. A força necessária para manter ou incrementar a velocidade da esfera é obtida a partir de sua interação com a força magnética de atração, gerada a partir da eletrização das bobinas. Desta forma, a esfera deve ser constituída de material ferromagnético para que seja atraída magneticamente pela bobina. Para que as bobinas gerem energia magnética suficiente para interagir com a esfera, é necessária uma potência elétrica que possa ultrapassar os 150 watts. Com o objetivo de manter o baixo custo do experimento, optamos pelo uso de uma fonte ATX utilizadas em computadores pessoais, com pelo menos 400 watts de potência, acoplada a um banco de capacitores formado por pelo menos 4 capacitores de 5.000 microfarad, obtendo capacitância total mínima de 20.000 microfarad. Este banco de capacitores tem como função acumular a energia necessária para possibilitar o breve instante de funcionamento das bobinas, impedindo que esse pulso de consumo se propague até a fonte, acionando seu circuito de proteção e desligando-a. As bobinas são energizadas pela fonte de alimentação e, enquanto permanecem energizadas, funcionam de maneira análoga a um ímã. A energização da bobina gera uma força de atração que interage com a esfera ferromagnética de aço, atraindo-a para o seu centro, independentemente do lado da bobina que a esfera se encontre. Para que o efeito da aceleração sobre a esfera ocorra, é crucial que exista um sistema de detecção para determinar o momento exato que a esfera penetre na zona de atração magnética da bobina, para que a mesma seja energizada. E, a partir deste momento, a bobina precisa permanecer energizada apenas o período em que a esfera se desloca até o centro da bobina. A detecção de proximidade da esfera é realizada por uma barreira óptica formada por uma fonte luminosa e por um fotodetector, ambos instalados a uma distância de 1 centímetro da borda de entrada da esfera de cada uma das bobinas. Quando a esfera passa pela barreira, ela interrompe o feixe luminoso e altera a condição de polarização do detector. Para a fonte luminosa, foi utilizada uma LED de alto brilho na cor branca, para permitir que a interrupção do feixe luminoso seja facilmente percebida. Para a detecção, foi empregado um fototransistor infravermelho, componente com baixo tempo de resposta e imune às variações de luminosidade do ambiente. O sinal oriundo do fototransistor é captado por uma das entradas analógicas do Arduino, que, a partir do ajuste de um resistor variável acoplado a outras entradas analógicas, determina o período de disparo da bobina. A variação deste resistor altera o tempo de disparo das bobinas, controlando a velocidade de deslocamento da esfera de aço na trajetória circular. Como as saídas do Arduino possuem uma severa limitação de corrente, cerca de 40 mA, para o acionamento das bobinas se faz indispensável o uso de uma interface de potência. Essa interface é constituída por um optocoupador e um transistor do tipo MOSFET de potência. Os geradores de partículas eram necessários de partículas subbotânicos, uma câmara de vácuo, diversos elementos de ímãs
radiofrequências. É uma ferramenta usada a fazer medicações. Infelizmente, nosso projeto não deu certo por conta de alguns erros e empecilhos. Logo após a montagem do projeto, do circuito e da verificação do código usado no programa do Arduino, fizemos o primeiro teste. Nesse teste, assim que ligamos o circuito na fonte, percebemos que algo estava errado e verificamos a queima de alguns componentes, mais a placa do Arduino. Isso ocorreu porque a fonte correta a ser usada era DC. Infelizmente, não verificamos isso ao ligar a fonte ao projeto e ao circuito, e acabamos utilizando a fonte errada, a fonte AC. Logo em seguida, descobrimos que precisávamos de uma fonte com capacidade igual ou superior a 10 A para obtermos o resultado do giro da esfera. Porém, só tínhamos disponível uma fonte com capacidade de 1,4 A. Também encontramos erros no projeto original, que usávamos como base. O circuito original, montado para o uso do Arduino, tinha graves defeitos que poderiam levar à queima de mais componentes caso utilizássemos do jeito montado originalmente. Apesar de não termos obtido o resultado esperado no nosso projeto, aprendemos muito mais na prática como funciona um acelerador de partículas. Aprendemos também que pequenos detalhes e uma atenção mais precisa faz muita diferença. Por fim, vamos deixar o link de um experimento similar ao resultado que gostaríamos de ter obtido.